Deus, glória a Deus. Estamos ao vivo aqui. Nossa, tá claro. Deixa eu colocar um... Eita. Deixa eu ver. Um tema aqui, gente. Vai compartilhando essa live aí com seus amigos. Hoje eu vou estar aqui conversando um pouquinho com a pastora Odilene e o pastor Samuel. Eles que são uma bênção. Nossa. Desculpa pela má iluminação aí, pessoal. Olha só. Certo. Aqui o pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Compartilha a live aqui, pessoal. Mandar aqui. Vai ser uma bênção. Bem-vindos. Bem-vindos. Todos que estão aí entrando. Ai, não consigo acenar para algumas pessoas. Que pena. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tá muito claro? Porque eu acho que tá bem claro. Falem aqui pra mim, por favor. Deixa eu ver. Paz. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vinda. Falem pra mim se tá muito claro, se estão me ouvindo bem, ou se tá bom a iluminação. Qualquer coisa eu vejo aqui. Deixa eu ver. Nossa, você tá estranha hoje, hein? Eu sempre faço aqui, mas ela tá... Tá ficando muito claro pra vocês? Ou tá bom? Porque se tiver ruim, aí eu não sei o que eu faço. A paz, Alan, seja bem-vindo. Ele falou que está ok, então acho que é ok. Glória a Deus, hoje eu vou estar aqui com os pastores Samuel e Odilene, esse casal que eu tanto amo, que são muito queridos pra mim. Deixa eu ver se eles já estão aqui. Eu chamo de onde que tá aqui? O pastor Odilene e o pastor Samuel. Qual Insta que vocês preferem que eu chame? Porque não sei se os dois estão juntos. Tem como ficar os dois aqui, com os dois perfis. Só que aí vocês precisariam estar em lugares diferentes. Eu não sei. Oi, Vini! Bem-vindo! Nossa, gente, tá muito claro. Olha. Será? Você vai causar hoje, câmera? Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, peraí. Sim. Pastor Samuel, eu chamo vocês por onde? Tá bom, vou chamar. Vou chamar. Ai, acho que foi. Vamos ver. Acho que tá virada a câmera de vocês. Tá, deixa eu virar aqui. Vamos ver onde que vira essa câmera. Tem duas setinhas assim, uma em cima e uma embaixo. É só apertar, acho que ela... É isso. Pronto. Aê! Maravilha! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Paz, Nicolas? A paz? Tudo bom? A paz, tudo bem. Glória a Deus, conseguimos fazer a nossa live, hein? Pois é, né? Semana passada tive que cancelar por motivos aí
pessoais, Um mas pouquinho glória a Deus. estreito aí, né? Sim, glória a Deus. Hoje deu certo, a glória de Deus. Amém. E vocês querem se apresentar ou quer que eu apresente vocês? Acho melhor vocês se apresentarem. Então tá bom, Nicolas. Vamos lá. Paz do Senhor a todos, bem-vindos, né? Essa live vai ser uma bênção para nós. Eu sou o pastor Samuel. Eu sou a pastora Aldilene. Nós estamos aqui auxiliando o presidente do nosso ministério, né? O pastor Cristiano Farias, aqui na Assembleia de Deus Missão Profética, Avenida Itamaraty. Aqui na nossa igreja nós auxiliamos aqui o nosso presidente. Eu estou lá como diretor de formação de obreiros e de missões. Também estamos à frente aí do núcleo teológico, né? Nós temos núcleo teológico aqui na nossa igreja sede, lá na igreja do Jardim Santo André e também na igreja do Carrãozinho. Então, o pastor Tiago, o pastor Cristiano e eu estamos aí envolvidos com esse núcleo teológico. Deus tem abençoado bastante, né? Temos já formado algumas pessoas aí na teologia básica e média. Então nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Acima de tudo isso, nós somos servos do Senhor, né? Estamos aqui engajados em prol do reino de Deus. Amém, glória a Deus. E vou me apresentar também, porque acho que vai ter uma galerinha aqui que é conhecida de vocês, que às vezes não me conhece. Eu sou o Nicolas, eu tenho 15 anos, eu sou da Igreja Apostólica Pleno Poder, fica aqui no bairro Campestre. E eu tô com essa série de lives, falando um pouquinho sobre o preço do altar. Foi algo que Deus colocou no meu coração há alguns meses atrás, numa conferência que eu fui. E Deus falou muito comigo com essa questão de altar, né? Como eu mencionei nas outras lives, quando a gente fala sobre altar, geralmente as pessoas pensam... Eu vou desativar os comentários porque tá aparecendo aqui, aí tá cobrindo o rosto de vocês. Não consigo ver. Peraí. Aí. E aí, porque quando a gente fala sobre altar, as pessoas geralmente associam altar com púlpito, né? Uma plataforma alta, um lugar onde as pessoas sobem, pregam, cantam. Mas quando você vai ver o altar na Bíblia, o altar é um lugar onde você se derrama, não onde você recebe honra, mas onde você dá honra, onde você se entrega. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entrega, mas antes eu gostaria de pedir, pastor Samuel, se você puder orar para a gente começar. Vamos orar, Nicolas. Mas antes você falou no ponto importante aí, né? As pessoas confundem o púlpito com o altar. E tem gente que na hora de subir no púlpito só falta fazer o sinal da cruz, né? Mas tem tantas pessoas que sobem no púlpito e com uma vida totalmente torta, divorciado da graça de Deus, mas estão lá em cima. Então ali, né? Como você bem disse aí, as pessoas confundem o púlpito de uma igreja com o altar. Sim. Mas vamos orar para dar início então. Amém. Maravilhoso e eterno Deus, nós te glorificamos e te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Que o Senhor nos concede de reunirmos aqui através das redes sociais, levarmos a tua palavra, Senhor, levarmos a mensagem do teu reino ao mundo, como o sábio Salomão escreve no livro de Provérbios, que a sabedoria ela clama nos portais. Senhor, isso aqui é um portal, ó Deus, para divulgarmos a tua palavra. Senhor, para reverberarmos aqui a mensagem do reino de salvação, Senhor Deus. Que muitas vidas sejam alcançadas, que as vidas sejam edificadas e fortalecidas pela tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida do Nicolas, meu Pai amado, este jovem, Senhor, que está tão empenhado, Pai amado, dedicado, Senhor. Ele abriu o coração para ti, deu ouvido à tua voz, à tua chamada, e está aqui, Senhor, engajado, Pai amado, nesse propósito. Abençoa ele, Senhor. Tira do caminho dele todo embaraço. Senhor Deus, tudo aquilo que o inimigo coloca contra a vida dele para fazer-o parar,
repreendemos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as vidas, Senhor, que vão, ó Pai amado, ser aqui, Senhor, atingidas e alcançadas por esta live. Em nome de Jesus, em que cada lar agora, Senhor, onde nós estamos chegando, adentrando, Senhor, que haja um contexto de paz, um contexto de reino, um contexto de alegria, de amor, Senhor. Abençoa. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Quando vocês forem respondendo as perguntas, eu coloco meu microfone no mudo aqui para não interferir. Às vezes vai que chega alguém aqui com uma moto, com buzina, para não atrapalhar. Tá bom? O meu áudio está chegando bem aí, Nicolas? Tá ótimo. Então tá bom. O meu também, né? Sim. Beleza. E vamos falar um pouquinho sobre se entregar a Deus, né? Entrega. E lá em Gênesis, quando acho que uma das entregas mais importantes, né, que a gente vê relatada na Bíblia, uma das, é quando Deus pede Isaac para Abraão. E Abraão vai entregar Isaac. Então ele entrega Isaac ele está indo entregar Isaac como oferta, porque Deus havia pedido, mas um anjo vem e fala assim: não, Abraão, não entrega o menino, porque Deus viu que você é fiel. E aí tem um cordeirinho lá, preso pelos chifres no arbusto, ele pega e sacrifica. Então, entrega algo que já vem desde o início dos tempos, né? É algo que Deus já vem trabalhando, é sobre essa questão de entrega. E para vocês, como pastores já há alguns anos, o que seria essa entrega, se entregar por inteiro? Vamos lá, Nicolas. Para a gente falar de entrega, nós temos que falar aqui do local de entrega, né? Que é o santuário. Deus, ele inspirou Moisés, deu ordenanças para Moisés construir o tabernáculo. Tabernáculo que era móvel no deserto. E lá em uma das partições do tabernáculo, ou das partes, né? Tinha logo na entrada, no átrio, tinha o altar de holocausto, ou altar de sacrifício. Né? Então as entregas, assim como começou lá no Éden, com Abel e Caim, primeiro citado, né? Claro que nós sabemos que Adão também fazia as entregas, as oferendas a Deus, porque senão Caim e Abel não ia seguir passos de quem? Como que eles aprenderam a ofertar a Deus, se não com seus pais, né? Então lá eles já faziam isso. Abel ofereceu uma oferta de sacrifício e Caim ofereceu uma oferta de manjares. Pois bem, então tem o altar do sacrifício. Então é no altar do sacrifício que nós temos que entregar. Você disse de Abraão, e é interessante a gente frisar, que quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus, na sua onisciência, ele já sabia que Abraão iria entregar. Por que Deus pede sabendo que Abraão iria entregar? O problema era que Abraão, ele não sabia se ele seria capaz de entregar. Abraão não tinha essa convicção. Porque Deus, como que a gente vai saber se nós somos capazes de entregar, se Deus não pedir? Né? Então nunca pediu, como que será? Como que eu vou reagir quando acontecer na minha vida algo inusitado que nunca aconteceu? Deus já sabe como a gente vai reagir. Deus sabe, mas nós não sabemos. Então Deus pede o Isaac para Abraão entender. Para Abraão, né, ter a convicção de que ele seria capaz. E quando ele vai sacrificar, tem o altar preparado. Tem a lenha, tem o fogo, não é? E é bom lembrar disso. É bom lembrar que o Isaac, ele não simboliza Jesus, hein? Lá no sacrifício. Não, porque senão o povo vai dizer que o Isaac foi sacrificado, Jesus foi sacrificado lá. Veja só, o cordeiro, né, lá no lugar de Isaac, foi um carneiro, não foi um cordeiro. Foi um carneiro que estava amarrado pelo chifre ou pelas pontas. Então não foi um cordeiro, né? Então, e é interessante
frisar isso aqui. Agora, quando a gente se fala de entregar-se por inteiro, Nicolas, faz-se necessário também a gente, como você disse do pastor, e no nosso caso que nós somos pastores, né? Nós somos pastores e Jesus ele cita lá em João 10:11, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Porque ele comparou a multidão que o seguia como ovelhas. Então ele disse, eu sou o bom pastor. Lá em 1 Pedro também 5:2, está escrito assim, pastoreia o rebanho de Deus que está entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então os líderes da igreja primitiva, eles instruídos pelos apóstolos, eles iam como pastores buscando as ovelhas de Cristo, né? Então, dons ministeriais, eles não são para todos. A Bíblia diz que Deus, ele deu uns, não foram todos, eles deu uns para pastores, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, doutores, né, e profetas. Então, ninguém deve se intrometer no rebanho como pastor, né? Mas ficar de olho, voltados para Deus, e se Deus o chamar, e aí não tem como recusar a chamada. Não tem como correr. Agora nós vemos muitos por aí afora, e alguns que dirigem até igrejas, pregam sem ter noção quanto, por exemplo, a finalidade do ministério, né? E o que ressalta o fato de que não desenvolveram, então, uma visão bíblica para o ministério do pastorado. Então, quando nos entregamos por inteiro, quando a gente se entrega por inteiro, significa dizer que nós entregamos a Deus o nosso temperamento, entregamos os nossos hábitos, entregamos os nossos costumes, entregamos a nossa cultura, entregamos o nosso caráter, entregamos a nossa moral, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, ou seja, a vida e toda a sua plenitude. Por quê? Porque olha só, a gente vai num dentista, vai num médico, nós não queremos saber da idoneidade desses profissionais, desde que eles sejam excelentes naquilo que fazem. Eu não quero saber se o dentista ele é um bom marido, eu não quero saber se o dentista é um bom pagador das suas contas, não quero saber se o médico, o que ele faz, eu quero saber que ele vai me atender bem, vai dar um diagnóstico certo, vai me tratar e vai resolver o meu problema. Agora, de nós cristãos, não. A nossa vida particular, a nossa vida privada tem que estar no controle de Deus, porque Deus ele sonda os nossos corações. Né? Então, em tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ter uma conduta ilibada diante do Senhor Deus. Então, porque Ele sonda os nossos pensamentos, né? Então Ele quer que controlamos os nossos temperamentos, Ele quer que mudemos os nossos hábitos, costumes e por aí vai. Olha só. Nós que viemos para Deus, entregamos tudo isso que eu disse, tudo na sua plenitude para Deus, a Bíblia diz lá em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais. Aí vem para a igreja, entrega tudo para Deus, né? Como diz lá, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o caminho, mas depois não confia. Então quer dizer que não entregou. Não entregou tudo. No altar, o peso do altar ali, não pode ficar nada de fora. Tudo tem que ser entregue. Né? Então, é dessa maneira. O que entregar para Deus? Tudo. Então, mas tudo é o quê? Então começa por aí, né? As coisas abstratas, pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, hábitos, costumes, cultura. Então a gente vê por aí, encontra pessoas por aí que se dizem assim, entreguei a minha vida para Deus. Entregou a vida, mas continua fazendo as mesmas coisas. Entregou a vida, mas eu não vi mudança nenhuma no comportamento, no linguajar, na vestimenta, na cultura, nos hábitos, nos amigos. Não teve mudança nenhuma. Pastor Aldilene quer falar. Eu não sou de falar não, tá, Nicolas? Mas eu quero estar lendo aqui em Gálatas 2:20, diz tudo o que o pastor Samuel está dizendo, né? Uma vez que você entregar isso para Deus, quer dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé
do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, esse versículo é um versículo-chave, que fecha com chave de ouro mesmo, né? Uma vez que você se entregou para Deus, você não tem mais de viver a sua vida, você se viver realmente para Deus. Não? Sim, glória a Deus. É muito isso, porque hoje em dia você vê as pessoas, elas falam que entregaram tudo a Deus, mas quando você vai ver, elas não entregaram, por exemplo, a vida financeira, não entregaram as finanças, né? O que você vê hoje em dia é muito difícil de um cristão entregar as finanças, o controle das finanças, entregar sentimentos, e isso é muito real, porque eu passei por isso, né? Essa questão de entregar mesmo. Essas semanas atrás aí, aconteceu algumas coisas que me abalaram emocionalmente, e eu tava muito, muito mal, eu tava triste, chorando muito, tava, sim, bem mal. E eu lembro que na segunda-feira eu fui pra escola, e aí eu cheguei em casa e falei, ai, nossa, que dia péssimo. Comecei a falar, nossa, que dia horrível, mas hoje foi um dia ruim, um dia que só fiquei angustiado e só não teve nada de bom nesse dia. E aí, na hora, assim, o Espírito Santo falou assim, chega, para, você não entrega os seus dias para mim. E ele falou assim, chega de sofrer. Você sofreu até agora. Agora você não sofre mais. E eu realmente entreguei tudo aquilo que eu vinha carregando, que eu vinha trazendo, eu entreguei para Deus. E nossa, mas eu fui renovado totalmente, né? E é muito difícil das pessoas entregarem, por exemplo, alguma vontade, algum desejo, amizades, porque tem certos momentos da vida em que vai ser necessário você entregar uma amizade, você entregar um relacionamento com alguma pessoa, ou, enfim. E eu falei um pouco disso nas outras lives, né, sobre essa questão de se alguém já teve que abrir mão de alguma vaga de emprego, você vê assim que são coisas que as pessoas realmente entregam porque elas entendem que é Deus realmente, né? É de Deus porque aquilo vai trazer benefício para si mesmo, vai fortalecer o seu espírito e vai fortalecer a sua comunhão com Deus. E aí, já puxando um gancho para a próxima pergunta, não sei se o pastor Samuel quer falar alguma coisa antes. Nicolas, a respeito dessa sua experiência aí, né? Quando a gente olha para a vida de Davi, ele escreveu muito quase tudo, né? Das suas experiências. Deus permitiu Davi, né? Como profeta, como rei, ele vivenciar muitas coisas, mas ele diz, né? O espírito dele estava fortalecido. Quando ele escreve o Salmo 42, ele fala de um momento de muita turbulência, de muita angústia emocional que ele vivia, né? Ele fala assim como o servo, ele brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O que ele está dizendo ali, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei contigo? Quando é que eu me apresentarei ante a face de Deus? Ou seja, ele queria, porque diante de Deus ele encontraria o refrigério, saciaria a sede, não é? Então ele fala que as minhas lágrimas servem de mantimentos, de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? E o povo ainda, ele tem que ouvir desaforo, né? Agora ele diz assim no verso 4, quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com uma multidão que festejava. Então ele estava num lugar que festejava, multidão alegre, mas no verso 5 ele diz, né? Quem é que diz aqui o verso 5? É o Espírito que diz. Porque nós somos a alma e nós temos dois corpos, o corpo espiritual e o corpo material, o corpo físico. E o Espírito diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Então a alma que é o centro das nossas emoções, né? Do nosso intelecto, a nossa persona, a nossa psique, ela sofre desses males. Então o espírito que está forte, porque se entregou para Deus,
nesse momento em que a alma sofre, o espírito, ele diz, por que está abatido a minha alma? Né? Por quê? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Olha só. Pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, ele está dizendo de uma experiência, porque quem pode ouvir, né, uma voz que vem lá de dentro do Espírito, dizendo para nós assim, eu estou passando por tantas lutas, dificuldades, estou aqui chorando, como ele diz, eu choro, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Mas o Espírito, nesse momento, ele vem assim, tem jeito ainda, não é o fim não, tem solução para o teu problema. Eu te consolo, eu te conforto. Por que estavas abatida? Né? Não se abate não, espera em Deus. Vai ter momentos de louvor, né? Porque a Bíblia assim, diz assim, para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E ele está dizendo assim, ainda o louvarei. Louvarei está dizendo de alegria, porque ainda vai virar momentos alegres. Então, quem entrega por inteiro a Deus com convicção, o Espírito se fortalece e ele nos dá força, nos fortalece, nos alimenta, sacia a nossa sede de tudo e a gente está pronto para o combate. Sim. De novo. E Aleluia. é muito isso que você falou, porque na sexta-feira, eu acho que sexta-feira acho que foi um dia onde eu estava mais angustiada, assim, de todo esse tempo que eu passei. Acho que foi sexta-feira, foi quando eu passei, acho que foi o dia mais angustiante. E eu fui para a escola e eu lembro que eu desabei ali na escola. E tem uma amiga minha, que eu mencionei ela em outras lives, ela estava comigo e ela começou a orar por mim. E ela estava me abraçando assim. E eu lembro que na segunda, quando eu ouvi isso de Deus, foi como se eu voltasse lá na sexta-feira, quando eu estava chorando, e não visse ela me abraçando, mas visse o Espírito Santo me abraçando, sabe? E aí eu falei, glória a Deus, Espírito Santo, glória a Deus. E eu vejo, assim, sabe, o cuidado de Deus com a gente, com tudo. Então, assim, ele pede para que a gente entregue uma coisa que, né, pra gente é muito grande, mas quando Deus entregou o seu filho, ele entregou, né? Ele não pensou duas vezes, ele entregou, Jesus se entregou, e se preciso fosse, ele se entregaria de novo, né? E por que que nós, às vezes, lutamos para entregar um sentimento ruim, uma sensação, uma angústia, né? Para aquele que pode curar todas as nossas feridas. E já puxando o gancho para a próxima pergunta, o que nós devemos entregar a Deus, o que Ele quer receber de nós. Pois é, Nicolas, essa resposta, ela está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O que entregar a Deus? O que Ele quer receber de nós? Lá diz assim, o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Deus ele quer receber de nós? O corpo. Porque nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Né? E lembra lá do início da nossa fala. Sacrifício sempre a gente entrega no altar. O nosso corpo como sacrifício vivo. E a nossa alma, que eu já disse, todas as nossas emoções, os nossos intelectos, a nossa psique e o espírito. Quando é que a gente entrega? Porque, olha, ele está falando assim que o corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então o corpo tem que ser irrepreensível, a alma tem que ser irrepreensível e o espírito ser irrepreensível. Agora, por que que nós devemos aqui entregar a tricotomia a Deus, né? Nós somos um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Ainda que algumas vertentes por aí acreditam que nós somos dicótomo, mas não importa. O que a Bíblia diz para nós aqui é o que importa, é o que vale, né? Lucas 14:33 diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aí você disse a pessoas não entregam as finanças.
E aí Jesus fala para o jovem rico, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E ele não conseguiu renunciar à riqueza, né? Não conseguiu se desprender, ele estava preso naquilo. Então isso aí faz parte, né, da soberba da vida. Foi a causa da queda lá de Adão e Eva, da Eva principalmente no paraíso, né, de Adão, porque a soberba da vida, né, a concupiscência dos olhos, olhou para o fruto e viu que era bonito, bom, concupiscência dos olhos. A soberba da vida vai dar conhecimento, vai produzir, vai ser melhor. Então foi esse o motivo da queda que os levou à ruína. Então, tem muitas pessoas que não conseguem renunciar coisas tão pequenas, coisas tão banais, por algo tão tremendo, tão eterno, né? A nossa estadia com Cristo é a eternidade. Gálatas capítulo 2, verso 20, também diz o seguinte, Paulo está dizendo, fui crucificado com Cristo. Olha só, pastor, leu isso aqui. Assim já não sou eu quem vive. Então, se foi crucificado, Jesus Cristo foi crucificado no altar, né? No altar de sacrifício, fora da cidade, no altar de sacrifício. E ele diz assim, já não sou eu quem vive. Se eu não vivo, olha só, se eu não vivo, eu estou morto. E eu estando morto para o mundo, morto não tenho vontade nenhuma. Morto não tem mais sede, morto não tem fome, morto não tem sono, morto não tem vontade nenhuma, acabou a vontade. Então, se eu agora estou morto para o mundo, não tenho mais vontade nenhuma, né? Cristo que vive em mim, aleluia. Agora eu tenho que satisfazer as vontades do Espírito Santo que habita em mim. E ele diz, a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, assim como Cristo se entregou por nós, no altar do sacrifício, então eu também fui crucificado com Cristo quando eu resolvo entregar por completo, corpo e alma e espírito, eu estou me crucificando ou sendo crucificado com Cristo. E não tenho mais as minhas vontades, as minhas paixões, são todas anuladas aos pés da cruz. Todas anuladas, todas acabadas aos pés da cruz. Quando eu chego ao pé da cruz, Jesus falou assim, aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, após é vir atrás de Cristo. Jesus está indo na frente e nós estamos indo atrás de Cristo. É após, não é adiante, é após. Então nós temos que seguir os passos do Mestre com a cruz. A cruz é o lugar da nossa entrega, do nosso sacrifício. Nós vamos ser crucificados nela. E quando a gente chega no Calvário, Nicolas, aí a gente olha o sacrifício de Cristo e a gente olha para a nossa cruz, o que a gente tem que sacrificar. O nosso sacrifício é tão insignificante, o nosso sacrifício é tão pequeno, é tão mesquinho em vista do que Cristo fez por nós. E muitos estão abandonando a cruz, achando que é pesado, achando que é demais, não consegue, né? Então, tem que entregar para Deus o corpo, a alma e o espírito, porque Deus ele tem salvação para nós, nos 3 sentidos. Tem salvação no corpo, tem salvação na alma e tem salvação no espírito. Sim, é realmente, né? Nós às vezes falamos assim, ai Senhor, mas o Senhor quer isso? Mas quando nós olhamos para a cruz, aquilo que Cristo passou, aquilo que Cristo sofreu, tudo, né? Da maneira que ele sofreu, do jeito que ele apanhou, e, sabe, por amor a pessoas que no futuro o negariam, né? Até estudariam para falar que ele não existe, mas, e mesmo assim, ele se entregar, isso acaba com todas as nossas desculpas para não entregar nada. Olha só, temos uma terceira convidada. Essa enxerida aqui, ó. Só que tá no colo. Tá no colo aqui, não sai do colo. E é crente, viu? Gosta de orar. Não dá. Só não vai pro céu. E eu falo, né? Eu tava lendo
Agora, eu gosto muito de ler é, um texto que se chama A Crucificação de Cristo por um Cirurgião. Não sei se vocês já conseguiram ler. Não. É um cirurgião que ele vai relatando desde o Getsemane até a ressurreição. E ele vai relatando ali tudo que Jesus vai passando de maneira atual, né? Agora que tem uma tecnologia avançada, que os estudos já estão intensos, então Ah, ele vai sim, eu me lembro. explicando. Eu vi algo assim, eu vi algo a respeito, ele traz numa visão científica da medicina, né? Tudo que Sim, sim. eu vi algo. Não vi inteiro por completo a obra, mas eu vi alguma coisa a respeito. E quando você lê aquilo e você percebe que, porque ele fala que Jesus ele passou por tudo aquilo, inclusive na hora que ele está sendo chicoteado, fala que como ele já estava sem força nenhuma, se ele não tivesse preso pela mão, ele ia cair numa poça de sangue no chão. E o que ele fala é que o que mais impressiona é que Jesus sofreu da quarta-feira até sexta-feira, 3 horas da tarde, e ele não desmaiou em nenhum momento, sem comer nada, só apanhando e sendo julgado, condenado. E esses dias eu estava lendo o finalzinho de Marcos, e eu li uma coisa ali que eu chorei e falei, ah, Senhor, por quê? Que no finalzinho de Marcos fala que os fariseus perguntam, você é o filho de Deus? Ele fala, sim, vocês me verão à direita do Pai. E aí eles colocam uma venda em Jesus e começa a socar ele e fala para ele revelar de quem que é o soco. Fala assim, ah, quem foi que te deu esse soco? E depois começa a cuspir nele e os guardas levam ele na base do tapa. Eu falei, ai, Senhor, não, isso não... E quando você olha, você fala assim, eu não mereço, porque, sabe, entregar, por exemplo, os meus desejos, né, como um adolescente entregar os meus desejos para Deus comparado ao que ele entregou por mim na cruz, isso acaba com todas as minhas desculpas de não me entregar, de não entregar nada. Isso simplesmente anula tudo que seria legítimo. E aí, já puxando o gancho para a terceira pergunta, pessoal que está assistindo, quiser mandar alguma pergunta, tem uma caixinha aí, que eu acho que é uma interrogaçãozinha, não sei como que aparece para vocês. Fiquem à Se quiser vontade mandar no WhatsApp, para mandar pergunta aí que a gente vai vendo aqui, beleza? E, bom, a terceira pergunta é o que acontece quando nós nos entregamos a Deus, entregamos nossa vida, né, a Deus. o que acontece quando a gente entrega, né? Onde entrega a gente já sabe, no altar do sacrifício. Estou sacrificado com Cristo, agora a vida que agora vivo não a vivo mais, né? Cristo vive em mim. A primeira coisa que acontece, nós somos justificados por Deus. Porque nós nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Nós somos justificados dos nossos erros, dos nossos pecados. Deixamos a posição de condenados e passamos à condição de salvos. O apóstolo Paulo vai dizer que havia uma carta contrária a nós, uma carta de sentença, que estava dizendo que nós éramos réu. E ele diz que Jesus pegou essa carta e a cravou na cruz. Ele pagou o preço por nós, nos resgatou. Está pago o preço. Agora, para aquelas pessoas que continuam escravas, é porque não tomaram posse dessa liberdade ou da libertação, né? Então, quando a gente aceita Cristo, a gente entrega a nossa vida para Deus, nós deixamos a posição de condenados e assumimos, passamos a condição de salvos. Então, o Espírito Santo agora, ele começa um trabalho de santificação em nós. Olha só, justificação foi Cristo morrendo por nós e dizendo, não é mais culpado, né? Está pago o preço. Agora o Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo é maravilhoso, porque até o advento do batismo de Cristo,
O Espírito Santo, ele não habitava em ninguém. A morada do Espírito Santo era nas rodas do templo, conforme lá Ezequiel capítulo 1 escreve, nas rodas do trono de Deus. E o Espírito Santo, lá em Gênesis, vai dizer que ele pairava sobre a face do abismo. Né? Quando a gente lê o advento do dilúvio, Noé ele solta a pomba a primeira vez, a pomba voa, não encontra pouso para os pés e ela volta. Esse primeiro voo que a pomba faz representa o primeiro ministério, ou ministério do Espírito Santo, no tempo do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo vinha à terra apenas para ungir reis, profetas, sacerdotes, vinha sobre Moisés, vinha sobre Elias, vinha sobre Eliseu, vinha sobre todos. Por isso que o profeta Davi ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito não habitava nele. O Espírito ia embora para as rodas do trono. Então ele sabia que era bom sentir a unção. O Espírito Santo está sobre mim. Era bom, era gostoso. Eles experimentavam isso, mas o Espírito Santo voltava para o trono de Deus. Aí Noé solta a pomba pela segunda vez. Quando a pomba sai a segunda vez, aí Noé fala que ele solta ela de manhã e ela volta de tarde trazendo um ramo de oliveira no bico. Sabe o que significa? Que quando Jesus ele é batizado por João Batista, a pomba vem de manhã e pousa em Jesus. E no final do ministério terreno de Jesus, a pomba, que é o Espírito Santo, volta levando o ramo de oliveira. Porque Cristo é a oliveira verdadeira. Cumpriu o sacrifício. E o Espírito Santo volta de volta para a arca. Ele retorna para a arca levando quem? Cristo, que foi morto, ressuscitou, agora subiu para o céu. E Jesus fala assim: se eu não for, ele não vem. Eu vou rogar ao Pai e enviar outro Consolador. Aí a Bíblia diz lá em Gênesis que Noé espera mais 7 dias. Noé espera 7 dias e solta a pomba de novo. E a pomba vai e não volta mais. O que aconteceu? A pomba vai, né? O sacrifício da tarde. Leva o ramo de oliveira. Né? Olha só, Nicolas, é interessante as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tem muitas pessoas que talvez, alguns dos meus alunos da teologia, os irmãos que congregam já ouviram falar disso. Mas olha só. Jesus ele foi sacrificado na Páscoa. Sexta-feira da Páscoa. Ele ficou 3 dias morto. 3 dias no seio da terra. No terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele fica 40 dias na terra. Andando com os discípulos, fazendo milagre. Muitos o viram. Então dá 43 dias da Páscoa. Jesus ressuscita 3 dias, mais 40, 43. Aí Jesus sobe para o céu. Né? Os anjos lá em Atos falam: varões galileus, porque estão olhando para cima, esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma ele há de voltar. Aí Jesus tinha falado para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Né? 7 dias se passaram. Noé espera 7 dias para soltar a pomba. E depois que Jesus sobe para o céu, mais 7 dias. Olha só. Do dia da Páscoa até a festa de Pentecostes é 50 dias. Por isso que é Pentecoste. Dá o cálculo certinho. Noé espera 7 dias e solta a pomba de novo. A pomba vem, sabe quando? Na festa de Pentecostes, os irmãos reunidos ali no cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo encontrou morada. Agora, Nicolas, a arca que representava a presença de Deus, não é mais aquele caixote de madeira de cetim, madeira de acácia revestida de ouro, que representava a presença de Deus. Não é mais. Agora essa arca sou eu, sou você, todos nós que entregamos a nossa vida para Deus. Nós somos moradas e templo do Espírito Santo. É isso que é coisa linda. Não tem como chorar, né? Eu me derramo. É isso é maravilhoso. O Espírito Santo ele veio e outrora não encontrava pouso para os pés, mas agora encontrou morada. Nós somos templo. Nós agora passamos a ser templo do Espírito Santo. Que privilégio! Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, o que acontece? Somos justificados, o Espírito Santo que agora passa a habitar em nós, aleluia, né? Vai produzindo esse
a santificação em nós. Santidade é um estado em que o crente deve estar, né? Ou voltar a esse estado que Adão perdeu no Éden. Então o Espírito Santo vai produzindo em nós essa transformação, essa santificação para a gente atingir esse estado perfeito. Né? É o processo pelo qual se separa alguém para o uso próprio, né? Ou seja, Deus fala, eu vou te usar, vou fazer morada, eu vou morar em você, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita em nós e ele começa a transformar a gente de dentro para fora. E por fora nós continuamos sendo carne, mas por dentro tem um Espírito que diz nesses momentos, porque estás abatido a minha alma. Aleluia. Né? E aí, essa questão aí é magnífico, né? E aí a gente vai se afastando do pecado para alcançar a perfeição. A gente vai se separando da iniquidade, do mundanismo. Então, santidade, olha só, santidade não é somente, né, aquela palavra que o povo fala, né? Kadosh, né? Kadosh, Kadosh, ou Kodesh, né? Kadosh significa uma coisa, Kodesh, mas é muito mais, né? E também Kedushá, distorce um pouco, né? O povo não tem muita visão do que é o processo de santificação que o Espírito começa a provocar em nós. Mas tem uma palavra no hebraico que fala bigdei kehuná. As mudanças até no vestimento, na vestimenta. As vestimentas são mudadas. Né? Outra palavra que diz é o lekavod letferet. Que essa mudança ela vai produzindo em nós um peso de glória e de beleza. O Espírito Santo que vem trabalhando isso em nós. Então, é antecipação de um estado de glória. Antecipação. Aquilo que nós vamos... Paulo fala que nós seremos transformados. O nosso corpo que é mortal, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Então o Espírito Santo já está fazendo isso em nós. É antecipação. É a restauração da imagem de Deus em nós. Por causa do pecado nós perdemos. Sim. É isso. Quando a gente entrega a vida para Deus, acontecem essas coisas em nós. Glória a Deus. Não se aguenta, né, pastora? Não. É muito bom falar de Cristo, né? Sim, sim. É um amor que nos constrange, não tem nem o que falar. Não, só se derramar os pés de Deus. Sim. É um amor que literalmente cala a nossa boca. Verdade. Nicolas, esse amor de Deus, viu? Sim. Eu sempre digo que Deus está dizendo lá, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? O amor de Deus é imensurável, não dá para falar da largura, da profundidade, do comprimento, da altura, não dá para falar. E Deus, ele ama a humanidade, o mais perverso ser humano, o mais ímpio ser humano, Deus ama igualmente o quanto ele ama o melhor homem ou melhor mulher. O que faz a diferença não é o quanto Deus nos ama. Não, porque Deus amou o mundo todo. O que faz a diferença na nossa vida é o quanto nós retribuímos a este amor. A reciprocidade a este amor. A Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Não é para quem Deus ama, porque Deus ama todos. Sim. A salvação é para todos, mas muitos abrem mão deste amor. Um amor tão grande. E Deus provou, né? Romanos capítulo 5, Paulo escreve lá, porque Deus, ele provou o seu amor para conosco, dando o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, precisava prova de amor. Ele já é o amor. Né? Precisava provar o amor, mas Deus provou. E muitas pessoas estão abrindo mão deste tão grande amor de Deus. Sim. Eu me alegro. Sim. Eu estava fazendo um estudo esses dias no meu devocional sobre a bondade de Deus, né? E o que a gente acredita é que, por exemplo, hoje o dia foi ruim. Deus é bom, mas hoje Deus foi mais ou menos. E eu estava vendo, nesse estudo, ele fala assim, a bondade de Deus não é limitada por alguma coisa boa que acontece na sua vida. Mas Deus é bom
porque isso faz parte da identidade de Deus. Deus, ele é bom. Ele não pode deixar de ser bom porque ele é bom. E aí ele fez uma comparação, ele falou assim, sabe um dia nublado de manhã, que tá cheio de nuvem no céu, mas atrás das nuvens tem o sol? Falou, assim é a bondade de Deus, as nuvens são todos os problemas da sua vida. Mas isso não significa que a bondade de Deus não esteja lá. Deus, ele continua sendo bom, né? Independente de qualquer situação, ele continua sendo bom porque isso faz parte do que ele é. E a Bíblia também diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, se a minha vontade é boa, a dele é boa, perfeita e agradável, né? Os três estágios da vontade de Deus, né? Os três estágios da vontade de Deus. Agora, veja só, falando da bondade de Deus, o profeta Naum, ele escreve, né? Ele escreve lá, verso 2, capítulo 1 de Naum, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Mas lá no verso 7, o verso 7 não vai dizer assim: o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então, Deus tendo este amor tão grande, Deus sendo bom, né? Ele é a própria bondade, não pode deixar de ser bom. Contudo, tem reservado um lago de fogo para todos aqueles que se distanciarem dele, que abrirem mão dessa bondade, deste amor. Então, mesmo Deus sendo bom, mesmo Deus tendo este amor imensurável, Deus sendo a própria essência do amor, ele vai condenar a humanidade, assim como condenou Sodoma, Gomorra. Ele fala Efraim, aliás, Cafarnaum, fala ai de ti, Cafarnaum. Porque se lá em Sodoma e Gomorra tivessem feito os milagres que se fizeram no meio de ti, aquela nação teria escapado. Então Deus é bom, Deus é amor, mas muitos serão lançados no lago de fogo, muitos ouvirão aquela frase, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas Deus é bom e é amor, ele vai ter condições de falar isso? Vai. Porque a bondade dele, o amor dele, não anula a sua justiça. Sim. Não anula. Ele continua sendo justo e vingador, como diz o verso 2. Sim. Né? Então as pessoas confundem. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Com certeza que Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é amor. Mas se agarra neste amor, né? Viva este amor. Viva este amor, desfruta deste amor, desfruta desta bondade. Quando a gente se afasta disso, é terrível. Um texto que eu gosto muito quando eu tô passando assim por uma crise é Isaías 40, verso 28 ao 31. Diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E isso é muito o que aconteceu comigo na segunda-feira, porque eu estava completamente esgotado, né? E quando eu ouvi isso de Deus, foi como se todo esse esgotamento, esse cansaço fosse substituído por força, ânimo, né? E tanto que nem eu tô me reconhecendo por esses dias, eu dou risada de qualquer coisa agora. Glória a Deus. Né? Sim. E quando eu tive que remarcar a live, eu fiquei muito mal, porque eu falei, ai, Senhor, eu não queria desmarcar a live, porque já estava tudo pronto. Mas eu estava tão mal, que eu falei assim, se eu abrir a live, eu vou chorar do início ao fim. E aí, para ser melhor a interação, eu decidi remarcar. É.
Mas eu tô vivendo esse tempo em que Deus tem me renovado, sabe? Deus tem me dado vigor, como diz aqui, né? Porque ele não se cansa e é o que Mateus, acho que Mateus 28, não lembro o versículo, fala, né? Todo aquele que está cansado, vinde a mim, né? Que eu aliviarei e eu falei contrário, eu falei ao contrário. Mas não Tô importa, cansado. É, não altera, né? Não sim, altera. Quando Jesus diz isso, Nicolas, ele está falando justamente às pessoas que estavam cansadas e oprimidas, né? Carregando o fardo pesado lá do contexto do fariseísmo. Mas é interessante que nós, pela nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa limitação, às vezes até de compreender, nesses momentos de angústia, que todos nós estamos sujeitos, né? Quem nunca passou pode ser que esteja passando. E é se não está verdade. passando, possa ser que vá passar por momentos, por momentos de angústia, de problemas, de dificuldades, né? E é nesses momentos que muitas vezes, se a gente não tem uma base, firmados na rocha que é Cristo, a base é firmados mesmo, né? Como o profeta Isaías ele escreve lá no capítulo 49, ele vai Judá, né? Vai dizer, porque eles estão passando por problemas terríveis, e eles vão dizer que Deus esqueceu deles, né? Aí o verso, acho que é o verso 14, 49 e 14 de Isaías. Fala assim: porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus responde: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Por que Deus não se esquece? Ele responde no verso 16. Fala, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Olha só. Te gravei nas palmas das mãos. Então tá passando por luta, alguém vai dizer, tá teu Deus. Fala assim, eu tô lá, registrado nas mãos de Deus. Deus não se esquece de mim. Deus não Aleluia. se esquece, Deus se lembra, né? Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Por isso que ele renova as nossas forças, dá ânimo ao que está cansado. Ele toma o nosso fardo, que é tão pesado que a gente não pode carregar, ele toma para ele e dá o dele para nós, que é tão leve, tão Sim. suave. E pronto, né? E aí a gente não só renova as forças, mas agora a gente voa com asas de águia. Aleluia, acima das circunstâncias da vida. Aí tem o problema, mas você está sorrindo. Tem as Sim. dificuldades, mas você está alegre e está cantando. Então, ó, voando acima, né, dos problemas. Essa é a fortaleza que Deus nos dá. Eu tava Glória a Deus. vendo uma publicação que eu fiz há um tempo, fiz ano passado, acho que no mês de julho, e eu coloquei na publicação, coloco que durante um tempo eu passei por um processo, um tempo de grande tristeza, que foi na época da depressão, e eu ali resumo bem, resumindo toda essa história, e eu tava lendo e eu vi que eu coloquei ali coisas totalmente proféticas, porque eu coloco que quando Deus me encontrou no fundo do poço, ele me tirou de lá e depois, aí, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a publicação aqui para ler para vocês. Porque eu coloquei ali cada coisa profética que eu fiquei, meu Deus, Deus me usou há um ano atrás para falar comigo hoje, Tá vendo só? não é? E eu fico, Quando quer ver? Deixa chega. eu ver. E eu coloquei, ai, nossa, a internet tá ótima aqui no celular. E eu coloco que Deus me encontrou nesse tempo de grande tristeza e ele me deu, quer ver? Ó, tô achando já. E- Aqui. Ó, eu coloquei o seguinte: o Senhor me resgatou. Durante longos meses eu passei por uma experiência com a depressão. Passava noites em claro, chorando. Não via beleza na vida, não me sentia amado. Mas o Senhor desceu até o fundo do poço, veio até mim. Eu estava sujo e com medo, e ele sorriu, me abraçou e me chamou de filho. Hoje eu sei que se eu tivesse desistido, eu não viveria coisas que estou vivendo, eu não teria amizades maravilhosas,
e não teria a paz que eu tenho. Hoje Ele está me fazendo andar sobre as águas do medo, da amargura, da ansiedade, do pânico, do receio, dos ciúmes, do pecado. Hoje eu estou andando sobre as águas com Ele. Eu li isso hoje, eu falei, meu Deus, que profético que eu escrevi. Tá vendo só? Nicolas, E certa vez. Diga lá, conclui. não vou falar. Certa vez, Charles Spurgeon estava pregando, ele ministrando, e ele dizia assim: o mundo ainda não viu o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que se entregar nas mãos dele sem reservas. Ele pregando. Aí um jovem saiu lá do corredor da igreja e foi até a frente e disse para ele assim: pregador, eu quero ser este homem. E sabe quem foi esse jovem? Dwight Lyman Moody. Moody, que ganhou mais de 1 milhão de almas para Deus durante seu ministério, a sua vida. Uau. Então, ele se entregou nas mãos de Deus sem reservas. E ele não viveu alto e baixo, viveu. Só que quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Sim. Não tem. Dali, agora é só subir. E cada subida, cada passo para cima é uma glória, é uma vitória, é uma experiência, né? Para que isso? Olha só, Deus já sabe que a gente vai suportar. A gente é que não sabe da nossa força, da nossa resistência. A gente não sabe. Como Abraão não sabia se ele seria capaz de entregar o filho ou não, né? Mas quando Deus pede Isaac, o que Abraão faz? Abraão mata Isaac instantaneamente no seu coração. Sim. Se Deus tivesse pedido ele para Sara, Sara ia agarrar o menino e falar: não, jamais, o filho da minha velhice, não entrego, eu fico com Isaac, mas ia abrir a mão de Deus. Abraão, quando Deus pediu Isaac, ele falou: sim, Senhor, eu entrego. Naquele momento, Isaac já estava morto no coração de Abraão. Sim. Então, dali para frente, era mais fácil caminhar e tal, só que a fé de Abraão, ele falou assim: tudo bem, eu mato o menino lá, eu consumo o ato, mas Hebreus vai dizer: Abraão foi fortalecido na fé, porque quando ele foi sacrificar o menino, ele creu que Deus o iria ressuscitar. Isaac. Então, quando nós passamos por isso, Deus, por isso que é a provação e a prova, Deus nos provando, fazendo a gente vivenciar aquilo que a gente não sabia que éramos capazes de suportar. E isso gera em nós um peso de glória excelente, como Paulo diz. Os momentos tão pequenos de tribulação produzem um peso de glória excelente. E nós saímos ali mais experientes, né? Calejados, fortalecidos, com mais bagagem no nosso bojo para poder curar as pessoas. Sim. As pessoas precisam. E como que a gente vai dar se nós não temos? Então Deus nos dá. Deus fez todos os profetas sentir e vivenciar o que ele estava sentindo, né? Se a gente pode atribuir um sentimento a Deus, né, de antropomorfismo, atribuir um sentimento humano a Deus, mas Deus ele sentia, ele falava assim: profeta, você vai comer o seu alimento cozido em fezes humanas. Aí depois fala: não, em fezes de animal. Profeta, você vai andar seminu pela cidade. Profeta, você vai dormir tantos dias do seu lado esquerdo, tantos dias do seu lado direito. Profeta, então você vai casar com uma prostituta. Profeta, o profeta ele vivia na pele tudo aquilo que Deus estava sentindo. Deus fazia o profeta viver para servir de exemplo para a nação. Claro que agora nós vivemos em outro contexto, o Espírito Santo habita em nós, mas nós temos que passar por essas experiências porque tem pessoas nos esperando, né? Então nós estamos correndo, há um amigo nos esperando. E nós temos que ter uma palavra boa, uma palavra de cura, uma palavra de ajuda, uma palavra de fortalecimento para essas pessoas que estão mais fragilizadas do que nós. Ainda que a gente pensa que nós estamos fracos, cansados, não temos nada, é nesse momento que Deus nos usa ainda, fala: Senhor, eu estou precisando de ajuda, o Senhor me manda aqui para falar alguma coisa. É assim que acontece. Sim. É desse jeito. Simples assim.
Deus é maravilhoso, né? Tem os seus métodos de trabalhar e nós somos simplesmente ferramentas nas mãos de Deus. Sim. Eu passei por isso no sábado passado, no retrasado, teve um acampa dentro. E aí eu fui, e aí eu falei assim, ai, senhor, ia ser vigília e logo depois da vigília ter o acampa dentro. Eu falei assim, ai, senhor, ó, hoje eu não tô afim, hoje eu vou ficar quietinho na minha, não vou cantar, vou ficar aqui sentado, quieto. Hoje não tô afim. Aí teve a primeira parte da vigília, depois a gente foi comer, falei, glória a Deus, o senhor tá deixando eu quietinho. Que permaneceu quietinho, não tô muito afim, hoje tô triste, não quero. Aí a gente foi para uma área aberta lá, que a gente fez numa creche. A Melissa já foi ministrar lá uma vez. E aí a gente foi para uma parte aberta lá da creche e a gente começou a orar ali. Eu falei assim, ai, senhor, eu quero ficar quietinho hoje. Ali ressaltando toda hora, Deus, hoje eu não tô afim. Só para o senhor não esquecer que hoje eu não quero. Aí, aí eu fechei o olho ali, tô orando. Aí o filho da pastora falou assim, ah, quem precisar de oração, ajoelha. A gente estava em roda, né? E ele falou assim, quem precisar de oração, ajoelha aqui no meio que a gente vai orar por vocês. Eu falei assim, ah, não quero oração não, vou ficar aqui na minha. Aí ajoelhou um menino lá, eu vi, eu comecei a orar, ô Senhor, abençoa o menino, eu ali no meu canto, né? Aí daqui a pouco eu escutei me chamando, quando eu abri o olho, o filho da pastora, vem cá orar nele. Aí eu olhei pra ele com aquela cara, tipo, não quero. Aí ele falou, vem orar. Aí eu fui orar pelo menino, e eu não tinha o que orar, eu comecei a orar em línguas. E aí quando eu comecei a orar em línguas, aquelas línguas se transformaram em profecias, e eu comecei a falar cada coisa para aquele menino. Depois eu levantei, aí veio uma outra, e eu fui comecei a ministrar a vida dela. Levantei, veio outra, eu comecei a ministrar de novo. Eu falei, meu Deus, eu queria ficar quietinho. Não é como tu quer, é como Deus quer, né? Sim, Jó, e aí, Jó foi abençoado orando pelos amigos dele. sim. E aí, domingo teve o culto, e aí eu lá orando, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre uma colega minha da minha sala. Eu falei assim, não é possível, Senhor, eu tô mal, eu tô triste, o Senhor vai mandar eu passar um recado pra pessoa? Eu falei, oh meu Deus do céu. Aí cheguei, fui falar com a menina quase chora na minha frente, eu falando uns negócios pra ela, meu Deus, Senhor, eu só queria ficar quieto. E eu falo que eu acho que quando eu sou mais usado, nos momentos onde eu mais estou frágil, onde eu mais preciso de um abraço, é quando Deus mais manda eu abraçar as pessoas. É Porque desse jeito. quanto mais você cura as pessoas, quanto mais você está disposto a curar as pessoas, mais ele te cura. Isso é tremendo. Nesses momentos em que a gente se acha autossuficiente, né? Que a Sim, gente acha que está bem. Paulo já vai dizer, né? Quando eu estava fraco, era aí que eu estava forte, né? Quando eu pensava que estava forte, eu estava fraco, na verdade. Jeremias capítulo 17 vai dizer: Maldito o homem que confia no homem, em si mesmo, né? E faz da confiança a força do seu braço, e ele será como um arbusto seco no deserto. Mas depois ele diz: Mas bem-aventurado é o varão que confia no Senhor. Né? Então, dali ele retira. Ele não teme quando vem o frio e nem o calor. Ele vai permanecer sempre firme ali, porque as raízes estão voltadas para os ribeiros de águas. Então, olha só. Quando a gente pensa que estamos vivendo nisso, Deus ele está nos anulando. Para quê? Para que a essência dele apareça. A glória dele, não é nossa. Porque senão a gente podia colocar, dizer, não, fomos nós, estava lá, dei uma palavra, ajudei, falei. Mas nesse momento, né? Deus ele fala assim, olha, você está no estágio que eu quero, você não tem nada. Agora o que vai sim, sair daí é de mim. É a minha essência que vai fluir através de você. Então, por quê? Porque fomos sacrificados com Cristo. Anulamos a nossa vida para que Cristo viva em nós. Então, o que tem que fluir de nós é a essência do Espírito Santo. sim, Muitas vezes estamos assim, abatidos, arruinados mesmo, moído. E aí o Espírito Santo nos toma de uma forma tão maravilhosa. É nesses momentos que nós estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós nos entregamos mais, né? sim. Nos entregamos mais.
E agora fala, Senhor, é só o Senhor na minha vida. Aí Jesus fala assim, agora tá bom então. Agora sou só eu, então eu vou começar a agir. Aleluia. E Deus faz coisas maravilhosas, né? Sim, glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, que live abençoada. Espero que as pessoas que estejam assistindo estejam sendo abençoadas tanto quanto eu estou sendo. Você quer ativar os comentários aí no final? Deixa eu ver. Fica aqui. Aí, galera, os comentários estão ativados de novo. Se você tem alguma pergunta, mande aí. Se não tem, eu já vou liberar os pastores para que eles possam dormir. Tadinho, eles devem estar cansados. Ah, quem dera se eu fosse dormir agora. Qualquer hora eu vou fazer uma live aqui, Nicolas. Estou pensando em fazer uma live sobre. Tem mais ou menos relacionados com esse tema, sabe? Mais Uhum. voltado especificamente para pastores, assim, para a vida pastoral, porque as igrejas hoje elas estão sendo. Apóstolo Paulo já dizia, né? Apóstolo Paulo, os apóstolos dizia, quando eu sair aí do meio de vós, vai infiltrar, vai entrar lobos em peles de ovelha, que vai defraudar, que vai arruinar, que vai fazer um monte de coisa. Nós temos vivendo muito isso esses dias, viu? Nos nossos Sim, tempos, nos tempos pós-modernos, a igreja está sendo invadida, bombardeada por esses, como João 10:10 vai dizer que o ladrão não veio, senão para roubar, matar e destruir. Então lá ele fala desses pastores, desses obreiros fraudulentos, os mercenários, que quando ele vê que vem o lobo, ele foge e deixa as ovelhas abandonadas. Então estou pensando sobre isso aí, orientar as igrejas, pastores, sabe? Pastores que você vê por aí, que nunca está com a sua esposa, rapaz. Não digo solteiro, claro que não tem esposa solteiro, mas o camarada é casado. E cadê ele? Nunca aparece a esposa. Né? Vê o status dele no Instagram e tal. Cadê a esposa? Não tem a esposa do lado. Rapaz, é um péssimo exemplo. Então, esse tipo de pessoa não é. A gente não aceita nos nossos púlpitos. Então, a gente vai falar, vou preparar uma live, vou divulgar, vai ser bem interessante. É paulada mesmo. É pauleira. Né? É para doer de verdade. É como que diz o ditado, né? Julgar é dar a caibrada de quina nas costelas. Né? Porque são assim mesmo para aprender. puxar a orelha. Oh, com certeza. Deixa eu ver, o pessoal não mandou pergunta nenhuma. Vocês não têm pergunta, então eu vou liberar vocês, pastores. Nicolas, foi um prazer, viu? Foi um prazer Ai, participar o com você prazer dessa foi todo live. meu receber. Com certeza, os propósitos de Deus, né, são perfeitos e foram aqui alcançados. O propósito de Deus foi realizado, né? E uma honra para mim. Para mim também, viu, Nicolas? Uma honra. Ah, Então, nos sentimos muito felizes, né? Se tiver outros temas aí, conte com a nossa colaboração, com Com a a nossa nossa, com a nossa. Eu com a sozinha não. nossa, né? Com a nossa participação. É sempre uma honra. A gente cresce e aprende junto, né? Eu sempre digo, não há ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha nada para nos ensinar. E não sim. tem ninguém que não tenha ainda alguma coisa a aprender. Então, e eu coloquei isso no meu coração. Eu estou sempre aberto a aprender. Sempre, sempre. De tudo eu vou tirando proveito, né? E hoje não foi diferente. Aprendi muito aqui. Deus continue abençoando a tua vida, te dando graça. Que Deus conduza você sempre por caminhos seguros e excelentes, né? É o que Deus tem preparado para você, fazer veredas direitas para os seus pés, como ele disse para o profeta. Livrando você de todo embaraço, de todo problema, de toda angústia, de todos os males, porque o inimigo ele conhece as nossas fraquezas. O inimigo ele quer roubar de nós o que mais nós temos de valor. Não é qualquer coisa que ele quer roubar. O ladrão só quer roubar as coisas valiosas, né? Então você tem muito valor para Deus. É por isso que muitas vezes as suas provações são maiores do que as dos outros. Porque o inimigo sabe. A gente está numa rota de sermos abençoados por Deus, de sermos usados por Deus. Satanás ele
levanta para nos fazer parar, para anular o trabalhar de Deus, agir de Deus. Mas Deus é maior, né? Maior é que está Sim. conosco do que está no mundo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te cubra com o sangue dele. Que Deus te esconda no esconderijo dele. E quando Satanás olhar para a tua vida, ele não enxerga você, mas enxerga o rosto de Cristo estampado em você. Amém. Né? Em nome de Deus Jesus. abençoe também cada um que está nos assistindo aí, aqueles que vão assistir posteriormente, vão ter contato com isso, que sejam igualmente abençoados, que possam ter a condição de entregar-se por completo para Deus, porque só assim nós podemos viver tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. É Sim. assim, nós vivemos o que Deus tem para nós à medida que nós nos entregamos para Deus, né? Sim. À medida que nós nos disponibilizamos para Deus, é que nós vamos recebendo, é proporcional. Então, que todos vocês possam ter a condição de se entregar o máximo possível até chegar à plenitude para Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Agradeço a participação de vocês. Vocês são uma bênção. Vocês têm um lugar reservado no meu coração. E você E no nosso. vamos marcar aí qualquer dia um cafezinho. Com Amém. certeza. Vamos marcar. Glória a Deus. Eu vou orar para encerrar. E aí vocês já estão liberados. Tá bom? Amém. Pai, obrigado. Obrigado pela vida do pastor Samuel. Obrigado pela vida da pastora Dilene. Senhor, que eles possam ser muito abençoados. Senhor, que eles possam crescer em várias áreas da vida, Jesus, ainda mais, que eles possam desfrutar da sua bondade, que eles desfrutem do seu amor, Jesus. Que eles possam viver o melhor dessa terra, Pai. Em teu nome, nós oramos, Pai, por cada pessoa que assistiu essa live, que ela possa ser tocada, que ela possa sentir o seu amor, Jesus, que ela possa entender a sua bondade, que ela possa entender o quão importante é ela se entregar, entregar a sua vida inteiramente a Ti, Jesus. Pai, muito obrigado pelas pessoas que vão assistir assim que essa live for lançada. Obrigado pelas próximas lives que virão, Jesus. Obrigado pelas que vieram. Tenho certeza que já tem tocado muitos corações. Dê a gente uma ótima noite de sono e amanhã um ótimo feriado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe. Amém. Amém. Você também. Fique na paz. Vocês também.